Boa noite, sejam bem-vindos. A caminho das eleições autárquicas, prosseguimos os debates concelhios. Hoje é a vez de Santarém. Concorrem à Câmara Municipal de Santarém 8 candidatos, um dos quais é o atual presidente. Ricardo Gonçalves lidera o município há 9 anos, é economista, autarca há 20, eleito pelo PSD, candidata-se a um terceiro mandato. Manuel Afonso, técnico agrícola, deputado à Assembleia da República por Santarém, candidata-se pelo PS. Alexandre Paulo, técnico de recursos humanos, candidata-se pelo CDS. André Gomes, médico de saúde pública, deputado municipal em Santarém, candidata-se pela CDU. Marcos Gomes é gestor de produto e o candidato da Iniciativa Liberal. Fabíola Cardoso, professora, deputada à Assembleia da República por Santarém, lidera a lista do Bloco de Esquerda. Pedro Frazão, veterinário, é o candidato do Chega. E, finalmente, Rita Lopes, docente de informática, encabeça a lista do PAN. Bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite da RTP. Antes do debate, um pequeno retrato do Concelho de Santarém. Concelho Capital Distrito, Santarém tem perto de 59 mil habitantes, menos 4,8% do que há 10 anos. É na indústria que se empregam mais trabalhadores, um pouco mais de 22%. O rendimento médio de um assalariado é de 1.065 euros, valor abaixo da média portuguesa. A percentagem de desempregados no concelho, registada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional no ano passado, é de 4%, menos 1,8% do que o valor nacional. Os sociais-democratas conquistaram o município ao PS há 16 anos. Gerem a Câmara em maioria absoluta. Há 4 anos, o PSD obteve 43,2% dos votos e 5 vereadores. O PS conseguiu 4 com 34% dos votos. Concorreram mais 4 forças políticas que não conquistaram representação no Executivo Municipal. A abstenção ultrapassou os 46%. Dia 26 de setembro, os escalabitanos vão a votos na expectativa da continuidade ou da mudança. Veremos. Veremos desde já que indicações deixam os candidatos neste debate. Começo por chamar a este debate Manuel Afonso. A questão que tenho para colocar é comum a todos nesta primeira ronda e tem a ver com qual é o primeiro ou o principal problema que identificam no Concelho de Santarém e que proposta têm para o resolver. Começo por si. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à RTP este convite para estar presente neste debate e também ao seu jornalista saudá-lo também por todo o trabalho que vai desenvolver ouvindo as nossas propostas. Saudar também todos os membros do painel e desejar-lhe boa sorte neste debate. E relativamente à questão que me coloca, eu, entre 2001 e 2005, já fui vereador da Câmara Municipal de Santarém, tive vários pelouros. Foi vice-presidente. Fui vice-presidente da Câmara e um dos pelouros que eu tive foi as obras municipais e hoje, olhando para trás para o meu percurso de político como autarca, é com grande satisfação que, quando passo na circular urbana de Santarém, vejo que foi concluída quando eu era vereador desse pelouro. Quando olho para a Escola Básica de São Domingos, verifico também que foi uma das obras desse mandato. O saneamento básico em todo o centro histórico. A minha pergunta não era essa, era que identificasse o principal problema do Concelho e que proposta tem para o resolver. O principal problema do Concelho é que o Concelho está estagnado. O Concelho de Santarém é um concelho que está moribundo. E está moribundo porque não tem havido dinâmicas de atrair para o mesmo aquilo que é imprescindível. Nós, para termos mais gente, para termos mais pessoas, Santarém tem que ter políticas diferentes. Nós temos que criar. Santarém hoje é a capital do gótico, é a capital que está fechado, infelizmente, é a capital da agricultura, é a capital da gastronomia. E nós queremos que Santarém seja a capital do empreendedorismo. Como é que isso se faz? Qual é a sua proposta? Isso faz alterando
o PDM que existe, que está em vigor, e aquele PDM que está hoje em revisão, mas que o candidato do PSD tem na gaveta, que ainda não mostrou, porque é muito mais lesivo para os interesses do Conselho de Santarém do que é o atual. Portanto, é pedir-lhe, aliás, aproveito esta oportunidade para dizer que continua a deixar estar o PDM na gaveta, porque nós queremos revê-lo quando chegarmos à Câmara. Para quê? Para que possamos criar novas zonas de empreendedorismo no Conselho e têm que ser definidas no PDM. E também criar as condições para que as populações das freguesias rurais do Conselho de Santarém, que há situações caricáticas do atual PDM que não permitem, muitas vezes, a construção de habitações em arruamentos que já têm saneamento básico. Já ficou a sua proposta sobre o PDM. Exatamente. André Gomes, principal problema do Conselho de Santarém e a sua proposta para o resolver, ou da CDU? Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, bem como o nosso auditório, dizer que o principal problema de Santarém atualmente é a sua falta de dinamismo. Dinamismo económico, dinamismo social, o que se reflete também na qualidade de vida, que poderia ir mais longe para atrairmos mais população ao nosso concelho, que é um concelho que perdeu população, como podemos ver no vídeo introdutório, bem como as questões económicas. A CDU dá resposta a esse problema assentando em 4 grandes pilares. Primeiro pilar, a questão de valorizar de uma vez por todas o nosso património material, o nosso património cultural, material e imaterial também. Um segundo pilar assente nas questões ecológicas. Santarém precisa de mais espaços verdes, Santarém precisa de uma aposta nas energias renováveis, Santarém precisa de mais ciclovias, de mais mobilidade sustentável, precisa de recolha porta a porta seletiva de resíduos e o terceiro pilar, habitação e emprego, absolutamente fulcrais, e um último pilar, gestão pública, em defesa dos serviços públicos, democrática e de proximidade com a população. Entendemos serem as 4 soluções, as 4 chaves para o problema de Santarém atualmente. Fabíola Cardoso, a mesma questão, principal problema do Conselho e a proposta do Bloco de Esquerda para o resolver. Muito boa noite. Cumprimentar não só os presentes, mas todas as pessoas que contribuíram para que esta sessão sobre a política local, este momento de cidadania, fosse possível e, principalmente, quem nos acompanha em Santarém, quem vive, quem trabalha em Santarém. Para o Bloco de Esquerda, Santarém está a perder o comboio do progresso, o comboio do desenvolvimento. O principal problema é o atraso. Eu sou professora nesta cidade há muitos anos e vejo sistematicamente os meus ex-alunos a sair de Santarém para estudar e a não ter condições na cidade para voltar, para fazer a sua vida, para ter a sua casa, para ter o seu emprego. E este PSD conservador que temos na Câmara Municipal só reforça este atraso. Para vencer este atraso, é necessário, do nosso ponto de vista, que haja uma maior representatividade do Bloco de Esquerda nas forças municipais. Temos um único deputado municipal e conseguimos, com esse deputado, fazer a diferença na Assembleia Municipal. Temos sido a oposição a esta política de entrega, por exemplo, do mercado municipal aos interesses privados, aos interesses do negócio. E quais seriam as propostas alternativas para esse problema que identificou por parte do Bloco de Esquerda? Nós temos um modelo de desenvolvimento económico e social alternativo, baseado não em indústrias poluentes, não numa agricultura intensivista, mas num futuro verde com base tecnológica que crie emprego de qualidade. Como por exemplo? Por exemplo, utilizar os recursos que existem na cidade, por exemplo, a nível de ensino superior, para, junto com a capacidade tecnológica que está instalada, criar novos empregos, novas linhas de desenvolvimento. Para isso é preciso que haja um olhar diferente, que fuja desta linha de conservadorismo que atrasa o Conselho. O Bloco de Esquerda quer ser essa voz plural, aberta, que dispute este poder aos 2 partidos que ao longo de toda a história têm ocupado este espaço político. Como diz o nosso lema, uma terra para todos, uma terra para todas, uma terra com dignidade, em que as pessoas possam todas andar de cabeça levantada na rua, dar a mão a quem amam, sem medos nem hipocrisias. Rita Lopes, a mesma questão. O PAN, que perspectiva é que tem do Conselho? O que é que acha que é o principal problema? Boa noite. Antes de mais agradecer este convite e congratular esta iniciativa. Como todos os meus colegas aqui evidenciaram,
o Conselho está atualmente num marasmo e é isso que o PAN também consegue verificar. Os meus colegas apresentaram soluções viáveis e alternativas muito concretas. No entanto, creio que, acima de tudo, é que este marasmo poderemos tirar um ponto positivo deste marasmo. Nós podemos pegar e começar desde agora a fazer um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento a pensar no ambiente, um desenvolvimento a pensar que daqui por 80 anos nós não vamos ter Santarém. E podemos começar de agora a incentivar a atrair empresas, mas de uma forma sustentável, de uma forma que vá de encontro a um futuro positivo para Santarém. Quando diz que podemos não ter Santarém, porquê é que diz isso? Porque há estudos evidentes que abaixo do paralelo 40 em Portugal, toda a zona de Portugal vai ser árida, não vai ser possível viver com qualidade abaixo do paralelo 40. Portanto, Portugal vai ser bastante afetado com as alterações climáticas, não só Portugal, mas também toda a Península Ibérica. Qual é a solução? Perdão? Qual é a solução para esse problema? A solução, neste momento, é pensar e ter uma atitude proativa e tentar e apostar no ambiente e em soluções para preservar e tentar regenerar todo o mal que já foi feito. Não vamos depois ter hipótese de uma atitude paliativa. A nossa postura é esta. Vamos apostar no desenvolvimento, mas um desenvolvimento sempre a pensar na qualidade e na preservação do ambiente. Pedro Frazão, qual é a perspectiva do Chega? Muito bem, muito boa noite. Muito obrigado por me receberem aqui e a todos, presentes neste painel. Realmente, eu concordo com os meus colegas ali do lado esquerdo do debate. De Santarém está estagnado. É uma capital adiada desde há muitas décadas e espanta-me que o PS tenha a distinta lata de vir para aqui ainda falar em louros de um governo, de um executivo que acabou em 2005. Acho que não se enquadra muito bem. A nossa candidatura identifica um objetivo principal, é voltar a dignificar Santarém. E Santarém tem que voltar a ser dignificado como uma capital regional, uma capital do Ribatejo. Por isso é que a minha candidatura não me representa só a mim, mas representa 746 candidatos que o Partido Chega tem em todo o Distrito de Santarém. Aliás, não só no Distrito de Santarém, porque nós queremos ser uma candidatura regional, uma candidatura ribatejana. Estamos a falar do Conselho só. Uma candidatura ribatejana, sim, mas é muito importante ter uma dimensão e uma visão regional para poder dinamizar o Conselho, porque se o Conselho é a capital do Gótico, é a capital do mundo rural, é a capital do Ribatejo e então o Santarém tem que ser liderado por alguém que tenha realmente um espírito de liderança, que saiba imprimir na cidade esse ir no comboio da frente, ser a locomotiva de toda uma região, que é isso que não tem acontecido até agora. A solução é a liderança, mas em termos de como é que se dinamiza, que propostas é que o Chega tem? Em primeiro lugar, é avançar em 4 ramos muito importantes. O ramo do mundo rural, portanto, subscrever todas as políticas do mundo rural e dinamizar o mundo rural, nomeadamente combater o abandono de terras, dinamizar a indústria. Portanto, a indústria tem que existir um parque industrial e tecnológico verdadeiramente para o século XXI em Santarém, que até hoje ainda não existe, apesar de já tentarem, o PSD já tentou fazer um parque tecnológico na Quinta da Marrafa e foi um desastre total, com milhões de euros gastos, e agora finalmente, passado não sei quantos anos, com os votos a favor do PS, foi paga uma indenização à Lactogal que só desbarata o dinheiro dos escalabitanos. E para responder à questão inicial, a primeira medida que o Chega vai fazer quando entrar na presidência da Câmara Municipal de Santarém é fazer uma auditoria, porque neste momento a Câmara Municipal de Santarém é o país das maravilhas dos ajustes diretos. São gastos milhões e milhões de euros em ajustes diretos para empresas que estão identificadas. Aliás, no relatório de contas deste ano, que só ficou disponível agora a dia 20 de agosto, ilegalmente, nem sequer estão identificados onde é que estão os ajustes diretos, remete tudo para uma tabela final. Claro. E isso é absolutamente desastroso. É uma Marcos vergonha. Gomes, perspectiva da Iniciativa Liberal sobre o Conselho, qual é, no seu entender? Antes de mais, quero agradecer o convite, por poder estar aqui presente e representar a Iniciativa Liberal para Santarém, que é tão importante quanto nós consideramos. Importa referir que o candidato do PS fala, como se costuma ouvir em Santarém, de obras concretas. E aquilo que nós identificamos como estando em falta para Santarém é uma visão estratégica global para Santarém, ou seja, não considerar apenas
a casa, por exemplo, Casa do Campino, considerar apenas centro histórico, considerar Santarém como uma cidade global e, portanto, criar uma estratégia que inclua todas as infraestruturas existentes. Para Santarém, aquilo que nós prevemos é essencialmente a redução da carga fiscal, é a desburocratização e o aumento da transparência, que aproveito desde já para mostrar, se puder ser. Isto é um gráfico que representa a taxa de resposta e a taxa de solução nas queixas feitas no portal da queixa por Santarém, que, segundo conseguem ver, 17% face, por exemplo, 80% noutros concelhos. Estamos numa posição número 51. Isto para nós mostra exatamente o porquê de Santarém ser uma cidade estagnada, porque o município não dá resposta aos municípios, não dá resposta a quem se quer fixar em Santarém, porque para nós, mais do que atrair as pessoas, aquilo que nos importa realmente é que as pessoas queiram fixar em Santarém. E esse é o nosso desafio e é aquilo a que nós nos propomos. Alexandre Paulo, o CDS que perspectiva tem do Conselho? Antes de mais, boa noite. Agradecer o convite da RTP para aqui estar hoje a debater com os 8 candidatos à Câmara Municipal de Santarém. Acho que engrandece a democracia e fará de certeza crescer o Conselho de Santarém, a troca de ideias e de projetos para o Conselho. Em primeiro lugar, o CDS identifica como dificuldades no Conselho de Santarém, em primeiro lugar, a natalidade. É fundamental que nasçam mais crianças em Santarém. E, nesse sentido, apresentamos propostas bem concretas, entre as quais um cheque natalidade, que dará às famílias mais condições para que possam crescer e fixar-se em Santarém, mas também, desta forma, injetando algum capital na nossa economia local. Porque este cheque funcionará sempre no sentido de reembolso de despesas que sejam feitas dentro da área do Conselho. Em segundo lugar, a habitação. Sabemos que hoje em dia é extremamente difícil uma família fixar-se no Conselho de Santarém, seja na freguesia urbana, onde existem mais facilidades, mas essencialmente nas freguesias rurais. Sabemos que é urgente fazer uma revisão do PDM, mas para além disso é urgente que existam acessibilidades para chegar a estas freguesias. Falamos, por exemplo, de transportes públicos. Em período escolar é relativamente fácil que se chegue a freguesias urbanas. O que é certo é que, terminando o período letivo, há pessoas que ficam sequestradas dentro da sua freguesia porque não têm possibilidades, não têm viatura própria, não têm disponibilidade financeira para se dirigirem até ao centro urbano e, portanto, ficam reféns até que inicie o próximo ano letivo. A terceira bandeira do CDS será sempre o investimento privado em todo o Concelho e não só no centro urbano. Queremos criar espaços de coworking, neste momento aproveitar a onda dos nómadas digitais que procuram também cada vez mais a qualidade de vida, e Santarém tem toda a capacidade de lhes dar esta qualidade de vida que procuram. No entanto, é fundamental que se possa corrigir estes problemas que vão acontecendo, que se possa corrigir a questão da acessibilidade, da facilidade na habitação, para que eles também se sintam atraídos para viver em Santarém. E, em último lugar, só dizer-vos que me entristece que o Dr. Pedro Frazão denota-se que não conhece Santarém. Portanto, dizer-me a mim que Santarém não tem dignidade, tem que vir dignificar Santarém. Não, desculpe, basta passear no centro histórico de Santarém, basta qualquer pessoa passear no centro histórico de Santarém para perceber que Santarém não tem dignidade. Santarém tem dignidade suficiente. Acha? Tem. Acha que o Teatro da Nascente tem dignidade? Santarém e as pessoas de Santarém têm dignidade suficiente para não precisar de outra claro o seu ponto de vista. Não, desculpe, eu tenho que me defender, porque acha que o Teatro da Nascente... Não, já esclareceu. Os dois ao mesmo tempo é que não se ouvem. Vou passar a palavra a Ricardo Gonçalves. A questão é a mesma. Presidente da Câmara de... tem dignidade. Eu gostava que era importante que o Rui, eu quero agradecer o convite da RTP para estarmos aqui também. É uma honra estar aqui com o António José Teixeira, uma pessoa que muito admiro e que acompanho ao longo dos seus anos de jornalismo. E dizer que o município de Santarém, eu tenho uma visão completamente de crescimento e de futuro para o Concelho. Daí o nosso slogan... Conhece problemas no Concelho. Conheço problemas, mas também vou identificar aquilo que é... Se tiver que identificar um problema do Concelho... Não, há um que foi identificado, que é a questão da habitação, que nós temos que ir ao encontro das necessidades de habitação do nosso Concelho. Está identificado e nós estamos a trabalhar para isso mesmo. Mas há coisas que têm que ser... Como é que vai resolver o problema da habitação? Deixem-me falar aqui algumas notas que eu acho que são importantes, porque o município de Santarém, relativamente àquilo que é a taxa de desemprego, tem uma baixa taxa de desemprego, tem, relativamente àquilo que é, vocês falam em salário médio, nós estamos habituados a falar em poder de compra, nós somos o 29º poder de compra em 308, estamos nos 10% dos municípios que têm maior poder de compra, e quero dizer, os dados que tenho,
relativamente isto são dados do INE, atenção, são dados do INE, não são dados que estejam aqui ditos pelo município de Santarém. Nós temos uma média de 448 novos postos de trabalho nos últimos 4 anos. Isto é importante também a somar a isto uma taxa de exportação de 14,1, quanto em Portugal a taxa de exportação está nos 3. Portanto, nós somos um concelho que é exportador. E nos últimos anos temos, ao nível do investimento privado, temos mais de 252 milhões de euros de investimento privado. Mas são empresas que são conhecidas. Eu posso dizer, ainda recentemente, a Entogreen, ao nível dos insetos, que está a inovar em Portugal, está a investir muitos milhões de euros. Temos a Porto Cana, temos a Val Sabor, temos muitas empresas que estão a instalar-se em Santarém. Agora, isso é uma factualidade e é claro para todos nós. Relativamente àquilo que temos que ter mais empresas ainda, estamos a trabalhar para isso mesmo, é consensual entre todos nós, temos de ter novas zonas de elemento industrial, estamos a trabalhar para isso, temos os locais identificados, mas também aquelas que têm potencial de crescimento. Responda-me agora à questão da habitação. Sim. Que ele levantou. Não vou dizer. A questão da habitação, nós nos últimos anos percebemos que houve algo que ajudou nisso mesmo. Durante muitos anos, os bancos, por causa daquilo que era o seu endividamento, não queriam dar por perdido alguns dos investimentos que fizeram. E, portanto, hoje estão a libertar alguns dos loteamentos que têm e isso está-se a verificar. Nós hoje temos mais construção do que temos. Temos também um plano local de habitação que está aprovado, ao nível daquilo que é o PRR, que permitirá àquelas pessoas que têm condição indigna terem a sua habitação e, portanto, nós temos aqui um investimento de mais de 20 milhões de euros em todas as freguesias do Concelho, que também nos vai ajudar nessa matéria. Mas temos aqui algumas coisas que para nós são muito importantes. Nomeadamente, temos um cluster na saúde, que eu acho que será muito importante. Nós temos um hospital distrital que tem cerca de 1.600 pessoas lá a trabalhar, que está em crescimento. Temos o Hospital da CUF, que está com obras. Temos o Hospital da Luz, que se vai instalar. E temos outras unidades relativamente à saúde que estão a crescer, estão-se a instalar. E temos uma escola de saúde que nos vai potenciar muito desse crescimento. E depois temos o agrocluster, que já aqui falaram, a agricultura, o primeiro setor, que é muito importante para nós. E temos que trabalhar nisso mesmo. E estamos direcionados para o futuro. Porquê? Porque aquilo que eu estou a dizer, os dados que aqui estão, são diferentes daqueles que aqui dizem. Uma das acusações que lhe fazem em relação ao investimento privado, que referiu há pouco no Conselho, é que a Câmara se comportará como uma espécie de sociedade anónima. Como é que responde a isso? A Câmara confunde interesse público com interesse privado? Não, há uma coisa que é o seguinte, nós relativamente àquilo que é o município de Santarém em 2019, até 2019 foi um município muito endividado. Nós a partir daí começámos a fazer, relativamente àquilo que era a externalização de serviços nossos, ou seja, nós hoje temos empresas que recolhem o lixo, nós hoje temos empresas que cuidam dos nossos jardins. Porquê? Porque a dificuldade relativamente àquilo que é a contratação dos nossos funcionários é muito diferente. E nós queremos este equilíbrio entre que é o público e que é o privado. E isso temos-lo feito com resultados bastante positivos e hoje, só um tempo atrás, a questão da limpeza do Concelho era um problema, hoje não é, está resolvido isso, as nossas freguesias têm essa noção, também ao nível daquilo que é toda a questão dos nossos jardins. Nós durante muitos anos qualificámos os nossos jardins, agora estamos numa política também com o quadro comunitário e relembro que neste momento o município de Santarém tem 19 milhões de euros de obras de fundos comunitários a decorrer, tem as suas juntas de freguesia com 3 milhões de euros de obras a decorrer. Acho que é importante toda esta modernização que está a ser feita no nosso Concelho. Alexandre Paulo, uma das questões que eu julgo que passa pelo seu programa tem a ver com a questão da fiscalidade. A redução da fiscalidade parece-lhe possível e onde? É fundamental para nós que se faça um trajeto de redução da fiscalidade. Isto porquê? No sentido de atrair mais investimento, porque o investimento privado sabemos que vem sempre de reboque também com a questão da fiscalidade, mas também na fixação das famílias. Portanto, é fundamental que se possam reduzir taxas municipais e impostos municipais para que o Concelho seja atrativo para novas famílias. Temos também a proposta da redução da rejuvenescimento do IMI familiar, que sabemos que existe, mas que para nós é insuficiente. E, portanto, nesse sentido, propomos ainda... Acha realista abolir o imposto municipal? Neste momento não, até porque sabemos que é fundamental que uma Câmara Municipal tenha as suas contas saudáveis, mas acreditamos que podemos fazer um trajeto interessante o suficiente para que possamos caminhar nesse sentido. E, portanto, isto só é possível atraindo mais gente para Santarém, atraindo mais pessoas que habitem em Santarém e mais investimento. E acreditamos que estamos disponíveis e temos capacidade de fazer esse trabalho para que a longo prazo os possamos abolir. Marcos Gomes, a Iniciativa Liberal dá alguma evidência no seu programa ao papel dos jovens. Como é que vai chamar mais jovens para Santarém?
antes de ir a essa questão, quero ser só um bocadinho provocador e dizer que provavelmente aqui o candidato pelo CDS é liberal e não sabia. É exatamente isso. O CDS é a casa das direitas desde sempre, portanto, se nós somos a Não é direita, trivial sempre dizer. fomos. Marcos Gomes, faz favor. O nosso programa prevê exatamente essa questão da redução da carga fiscal, desde logo através do IMI, IRS e a derrama. Segundo as contas que estão disponíveis em 2020, nós fizemos as contas e este impacto que nós prevemos ser de 8%. A redução, não a abolição, mas a redução nestes 3 impostos, para nós é fundamental e tem também aqui uma perspectiva de captar natalidade, tanto que no IRS o nosso objetivo é incentivar, tanto como no IMI, exatamente a natalidade. E parecem-lhe realistas essas medidas? Isto é, as receitas municipais não se vão ressentir dessa diminuição? Evidentemente que a receita da Câmara vai reduzir nessa mesma medida de 8%. Para isso, o nosso objetivo é, desde logo, desburocratizar a Câmara, portanto, aumentar a eficiência da Câmara nos seus processos, na resposta, eu volto a repetir, na resposta que dá aos municípios e conseguir também ter, então, o aumento de transparência. Este aumento de eficiência, logicamente, vai trazer uma redução de custos que é inata nesse campo. Em relação aos jovens, de facto, nós temos um Politécnico que, segundo foi falado agora há pouco tempo nas notícias, é o segundo Politécnico em Portugal que é mais recomendado pelos próprios alunos. Eu sou um aluno desse mesmo Politécnico, desde já recomendo, fica essa nota, e é para nós importante que os jovens tenham esse interesse de estudar em Santarém, mas também fixarem-se em Santarém. Esta é a palavra-chave para nós, é fixação em Santarém, fixação de pessoas, principalmente jovens, que são quem mais precisamos, e depois, por outro lado, as empresas para criar essas infraestruturas e a possibilidade de haver emprego em Santarém. Portanto, em relação aos jovens, será este o ponto principal na nossa candidatura. Pedro Frazão, no seu programa a questão da agricultura é uma questão muito relevante. Fala, em relação a Santarém, de uma agro-urbe. Sim, é capaz exatamente. de explicar isso melhor? É o que sempre foi Santarém, por isso é que Santarém é chamada a capital da agricultura nacional e é por isso que é em Santarém que existe a Feira Nacional da Agricultura e, portanto, a agricultura não pode ser desprezada neste contexto de agro-urbe, não é? Agora, de facto, isso também tem que ser dignificado, tal como tem que ser dignificado o Centro Histórico, o Teatro da Macheno, o mercado de Santarém, que são tudo obras, que são imensos prédios devolutos que estão perfeitamente transformados em pombais. Mas ali no discurso do Sr. Presidente, do Presidente incumbente, que é recandidato, eu penso que o grande ausente é o PRR. Parece que não estamos a viver a atualidade política. Eu ouvi-o falar de muitos investimentos passados, ouviu também queixar-se do endividamento do qual ele próprio é responsável, porque ele é autarca em Santarém desde 2005 e vice-presidente e depois presidente desde 2017, portanto está-se a queixar do seu próprio endividamento e do seu próprio trabalho e parece-me estranho que um presidente da Câmara não venha para um debate dizer em que aspectos é que se vai candidatar ao PRR. Mas também gostava de dizer que o município de Santarém pagou 56 milhões de euros de dívida e hoje somos o município que saiu do endividamento e, portanto, pagamos os nossos fornecedores a 14 dias, coisa que nunca se passou no tem mais tempo nesta altura. Mas pelo mapa de contas de Santarém tem um passivo de cerca de 80 milhões de euros, certo? E um ativo de 300 milhões de euros. Portanto, não estamos assim com contas muito certas. A dívida são 42 milhões de euros. Além disso, tem uma panóplia enorme de pagamentos em ajustes diretos, pagamentos a advogados de Lisboa, escritórios de advogados no Átrio Saldanha, em Lisboa, porque dizem que eu não conheço Santarém, mas se calhar os senhores também não conhecem, que eu conheço os escritórios de bons advogados em Santarém, o senhor não conhece, eu conheço. Então, porque é que essas adjudicações diretas, 700 mil euros a Abcacis, Marques e Associados, porque é que não é feita essa adjudicação a um concorrente em Santarém, a uns advogados escalavitantes? Isso faz parte da tal proposta da auditoria de que falou. Ficou claro o seu pensamento. Vou passar para a Rita Lopes. Queria só dizer um último ponto, que é não só a agricultura, mas também a indústria. O parque tecnológico e industrial que o Sr. Presidente da Câmara diz que está identificado, eu ouvi-o dizer isto no debate de 2017. Esse parque tecnológico está identificado, mas nunca aparece. É outra obra de Santa Engrácia de Santarém. Portanto, o que tem que se fazer é, de facto, identificar e fazer o parque tecnológico de Santarém.
Rita Lopes, as propostas do PAN passam muito também pelas causas ambientais, pela cultura. O que é que tem a propor em concreto para melhorar o ambiente de Santarém? Olha, antes de mais, gostaria de fazer referência ali à informação que o Sr. Presidente da Câmara referiu. E não sei se o Sr. Presidente sabe, mas uma dessas empresas que referiu, há pouco tempo, creio que há um mês, houve uma denúncia sobre a poluição no rio Alviela. E essa denúncia foi que houve descargas ilegais de uma empresa dessas que referiu para esse rio. Ou seja, este tipo de economia não é o tipo de economia que o PAN vai defender. Existem outras formas de lidar com a situação, que as empresas querem crescer, ok, podem crescer, mas não vão pôr em causa a qualidade de vida das populações que lá habitam. A qualidade de vida das pessoas que vivem em Pernes está constantemente comprometida devido a estas atividades económicas. O que é que se deve fazer? Acabar com essas atividades ou há outras soluções? Têm de ter hectares, têm de ter forma de eles próprios gerirem os resíduos deles, não é fazerem descargas para um dos afluentes do Tejo. Porque isto é um ciclo que depois acaba por vir ter connosco com a população. E quem diz em Pernes, Póvoa de Isenta também é a mesma situação, que constantemente imensas associações, até outros partidos, já fomos lá bastante tentar ver o que é que se pode fazer. Era em Póvoa de Isenta uma pecuária que esteve com imensos anos, mais de 3 décadas em atividade e sempre com licenças provisórias, até novembro passado, em que, pelos vistos, já lhe foi passada uma licença efetiva. Mas isto que nós queremos dizer é que as nossas propostas vão ser sempre, como eu volto a dizer, uma economia sustentável. E esta economia sustentável acaba, se formos analisar bem, acaba por até gerar mais emprego. E que depois, ao fim e ao cabo, tudo isto acabará, e num ciclo de tudo, acabará também por até aumentar o índice de felicidade da própria população. Se a população está feliz no sítio onde está a viver, se tem emprego, tudo isto vai trazer felicidade e prosperidade ao próprio concelho. Fabiola Cardoso, o Bloco de Esquerda tem chamado a atenção para um subaproveitamento dos recursos disponíveis. Refere-se a quê? 3 exemplos muito evidentes. Tejo, proximidade com Lisboa, património histórico e cultural. São 3 exemplos crassos de como tem havido uma incapacidade de utilizar estes 3 recursos valiosíssimos. Basta tentar ir ao pé do Rio Tejo para perceber que não é possível aceder, não é possível fazer um piquenique, não é possível fazer desporto em segurança, não é possível utilizar turisticamente ou valorizar economicamente aquele recurso. Basta ir a outros locais muito próximos, a Vila Nova de Barquinha, por exemplo, para perceber que é possível fazer diferente. É completamente inaceitável que este problema persista, que não haja um centro de ciência viva, que não haja um centro de desportos náuticos, que não haja um programa de desenvolvimento comunitário das zonas ribeirinhas de Alfange, da Ribeira, das Caneiras. Este é um exemplo. Segundo exemplo, outro recurso fabuloso que Santarém tem é estar muito próximo de Lisboa. E, no entanto, isto tem servido para que os jovens saiam e não voltem. Tem servido para que as pessoas saiam de Santarém e não voltem. É necessário melhorar os transportes públicos, articulação entre os autocarros e a ferrovia para que haja movimentos pendulares. Uma rede de transportes públicos que chegue a todas as freguesias do concelho. Neste momento, por exemplo, em agosto, é quase impossível chegar a Santarém vindo de uma povoação para vir, por exemplo, para Lisboa trabalhar. É quase impossível. Tem que haver uma alternativa de transportes públicos e tem que haver, dentro da própria cidade, incentivos claros à mobilidade suave. Pedonal, ciclovias, formas ecológicas de deslocação. Por último, o Centro Histórico de Santarém, riquíssimo em termos patrimoniais, que neste momento está ao abandono, degradado, cheio de baratas, numa zona que é insegura e que é pouco desejada e que tem que se reverter esta situação. Por exemplo, propomos, nomeadamente, a criação de uma bolsa de habitação
pública no centro histórico de Santarém, não só para responder a situações sociais de emergência, mas também para regular o próprio mercado. Neste momento é quase impossível alugar casa no Planalto de Santarém. André Gomes, a sua experiência na área da saúde, de certo, deu um olhar particular também neste domínio, que se tornou um domínio muito importante nas nossas vidas e, obviamente, também em Santarém. Como é que a CDU olha para a saúde no concelho? O candidato do PSD referiu, efetivamente, temos um hospital distrital, mas uma nota que a CDU quer deixar é que nós temos um concelho profundamente desigual. Portanto, muitas das nossas freguesias não têm os seus postos de saúde em funcionamento. Muitas das nossas freguesias não têm a escola de proximidade que deveriam ter. E a CDU aponta claramente esse caminho, um caminho de defesa dos serviços públicos, um caminho de defesa, portanto, que as freguesias devem ter o seu posto de saúde, devem ter a escola, devem ter a sua junta de freguesia de volta. E a CDU, no seu programa, acentua isto muito claramente, que é a reposição das freguesias. A reposição das freguesias é fundamental para, num concelho tão vasto como o nosso, que atualmente tem 18 freguesias, contando com as uniões, mas que tem uma área imensa e que em muitas dessas freguesias perderam o último elo de ligação com o poder local, que era a sua junta de freguesia. E nós conhecemos, nós estivemos lá, nós estivemos em Vaqueiros várias vezes, nós estivemos em Valde Figueira várias vezes, e uma saudação à luta das populações dessas freguesias, populações que perderam populações que perderam a escola, populações que perderam a junta de freguesia, populações que perderam também o centro de saúde, no caso de Vaqueiros. Esta desigualdade faz sentir também não apenas nestas áreas, mas também nas questões do emprego, nas questões económicas, que é preciso dinamizar. A Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede tem que ser dinamizada. É um dos polos principais de emprego do nosso concelho, do norte do concelho, e temos que valorizar Até que se vão buscar recursos para dinamizar aquilo que está a enunciar. Sim, senhor. Nós não seguimos a linha populista, obviamente, de acabar com os impostos. Nós somos muito pragmáticos. Tem que haver uma justiça fiscal, não o fim de impostos, porque isso seria catastrófico para as contas do município. Agora, o que é necessário é, portanto, dar um conceito com condições para atrair essas mesmas empresas. Não cabe, obviamente, ao município ser o principal criador de emprego. Tem que ser capaz de dinamizar e de mostrar que a localização geográfica do nosso concelho é ímpar, portanto, estamos no coração praticamente de Portugal e que com as principais autoestradas do nosso país, com a linha férrea, e, portanto, tem que ser capaz de mostrar, também oferecendo a qualidade de vida na habitação que eu referi na minha intervenção inicial, capaz de mostrar que, embora não seja responsabilidade do município ser o principal criador de emprego, é sim um dos principais responsáveis para mostrar que o seu território é atrativo para a instalação dessas empresas. O que é um desastre para a região de Santarém não é os impostos, é o dinheiro mal gasto. Já voltamos aí. Manuel Afonso, a palavra agora é a sua. Isso é que é populismo. Tem falado na necessidade de haver uma cidade moderna e dinâmica. Como é que isso se faz, no entender do Partido Socialista? É verdade. Queremos que seja uma cidade moderna e dinâmica e temos que trabalhar para isso. Eu tenho equipa que me vai ajudar e que são pessoas de elevada competência para que, arregaçando as mangas, todos nós vamos trabalhar no sentido de pôr Santarém no mapa, tudo o que tem a ver com o empreendedorismo, mas para isso temos que fazer as tais alterações ao PDM, volto mais a falar nisso, mas que é fundamental que se faça. Nós temos a zona industrial de Santarém, que é em estado total de degradação. Temos que a requalificar. Mas, para além disso, Santarém necessita de novos espaços empresariais e lá volta a questão do PDM. O PDM tem que consagrar essa possibilidade, criar espaços de desenvolvimento para que os nossos jovens
as nossas novas empresas se possam instalar nesses espaços que vamos criar, com infraestruturas de água, eletricidade, fibras ópticas, até satélite agora. Vamos trabalhar nesse sentido, porque será a única forma de nós atrairmos mais pessoas e mais empresas para Santarém. A essas pessoas, a essas empresas, nós temos que criar aqui a qualidade de vida. Em que áreas concretas? Na área dos espaços verdes, Santarém tem todas as condições para ter parques verdes de qualidade. As acessibilidades, as entradas de Santarém, hoje é uma profunda decepção. Nós sentimos-nos envergonhados quando entramos em Santarém pela Nacional número 3, quando entramos em Santarém a partir do Val de Santarém, quando entramos em Santarém a partir de quem vem de Pernes, entre a Quinta dos Anjos e o Mercado. Portanto, é necessário criar todas essas condições. Para isso, temos que criar a atração de novas empresas e promover a internacionalização de Santarém com investimentos públicos e privados. Portanto, é isso que nós nos propomos fazer. Mas se agora se me é permitido também, não sei se tenho o tempo... Vamos para a última ronda, sim. É que a questão também do centro histórico. Isto é preocupante. Nós, em Santarém, a autarquia é a primeira a dar os maus exemplos no que concerne à requalificação e à conservação do património municipal. Vejam, o edifício sede da Câmara Municipal de Santarém chove como na rua. Os trabalhadores que prestam funções naquele edifício não têm condições de trabalho mínimas exigíveis. Isto é lamentável. A biblioteca... Não chovem em nenhum... Já lhe darei a palavra. Temos que ser muito rápidos agora. A Brancampo Freire, a biblioteca Brancampo Freire, vejam, está em estado lastimoso. Estão os baldes a apanhar as águas que caem das chuvas. Isto é verdade. É preciso requalificá-la. Está claro e já temos uma imagem. André Gomes, vou passar a palavra. A CDU já integrou o Executivo Municipal. O que é que acha que a CDU... Em que é que vai fazer a diferença para justificar que essa situação, porventura, volte a acontecer? A CDU parte para esta candidatura com um objetivo muito claro, que é construir um Conselho de Santarém como nunca o vivemos. E, portanto, alargar a influência da Coligação Democrática Unitária junto às populações, alargar a nossa influência melhorando a nossa organização, alargar a nossa influência no número de votos e voltar ao Executivo para voltarmos a dar voz a quem dela precisa. Porque quando a CDU está no terreno, quando a CDU está no Executivo, são as populações que ouvem também. Nós estivemos ao lado dos carteiros quando eles reivindicavam melhores condições de trabalho. Nós estivemos ao lado dos trabalhadores da Câmara Municipal, quando exigiam o pagamento devido no Orçamento de Estado do suplemento de penosidade e insalubridade, nós estivemos lá. Pena que a Câmara ainda esteja a dever o janeiro e fevereiro. Mas isso poderá... Cardoso, as ambições do Bloco de Esquerda eu imagino, obviamente, conquistar espaço político no Conselho. A pergunta é semelhante à que fiz agora ao André Gomes. O que é que o Bloco de Esquerda será diferente? Em que é que será diferente das outras forças políticas, fundamentalmente? O Bloco de Esquerda traz uma visão diferente que corresponde a um não conservadorismo, a uma mudança. Tem havido uma alternância entre estas duas forças políticas desde sempre em Santarém. E é preciso uma voz que traga a mudança, que traga a capacidade de fazer diferente. Falamos aqui, por exemplo, em indústria. Fala o Sr. Presidente em indústria. Que indústria? Muitas dessas indústrias que referiu aí são aquelas que deixam o ar irrespirável na Póvoa da Isenta, que fazem com que as pessoas queiram sair de lá e não consigam vender as suas casas, porque há uma contaminação do ar, das linhas de água, do solo. Muitos dos clusters de saúde que são anunciados vivem à conta das listas de espera do Hospital Distrital de Santarém. Pensamos nós que era dever de uma autarquia e faremos nós, na autarquia, a exigência por uma saúde pública que responda a todos e não apenas àqueles que têm 30 mil euros para uma operação. Esta é a diferença que o Bloco quer fazer na Assembleia Municipal e no Executivo Municipal. Rita Lopes, e o PAN? Os animais têm sido uma causa que o partido tem assumido. Eu notei nas propostas que faz, por exemplo,
que a questão do controle dos pombos é uma questão relevante, tem um programa inclusive para essa matéria. Essa é a grande diferença que o PAN faz neste embate? Não diria que seja só essa a grande diferença, essa vai ser uma das diferenças. Nós até temos estado em conversações e já apresentámos a nossa proposta e o nosso projeto nesse sentido dos pombais contraceptivos a pessoas da Câmara, ao vereador, nomeadamente, e a nossa luta nesse sentido será mesmo de que exista abertura por parte do Executivo para a implementação dos pombais contraceptivos, visto que a solução atual não é eficaz, é visível que não é solução e peço desculpa por dizer, mas é dinheiro mal gasto mesmo nesse Pedro Frazão, a pergunta é similar. O Chega vai fazer diferente o quê? Olha, para reativar e dinamizar e dignificar o Centro Histórico de Santarém, o que é preciso fazer é aquilo que foi prometido há muitos anos e não está a ser feito, que é o plano de pormenor e salvaguarda. Porque neste momento o que acontece é que os investidores compram imóveis no Centro Histórico de Santarém e o imbróglio para conseguirem dinamizar é total. Os pombos, eu não sei se quer para fazer pombais contraceptivos, se tiver uma praga de ratos, faz o quê? Pílula do dia seguinte para os ratos? Um controle de pragas não se faz. Obviamente que não existe, eu estou a ironizar. O que se faz é um controle de pragas e para não haver pombos no centro histórico, o que tem que existir é imóveis utilizados. Portanto, nós temos que ter um centro histórico dinamizado. Marcos, acerca do PS, queria só dizer que o PS anda a prometer a Santarém, já desde o governo de Sócrates, uma estação de ferrovia e não faz. Portanto, falo com o Pedro Nuno Santos para fazer essa estação de ferrovia. Já está claro o seu ponto de vista. Marcos Gomes, pergunto-lhe, a Iniciativa Liberal apresenta uma candidatura jovem, a sua inexperiência, falo da inexperiência de vida e também na experiência política, é um handicap muito grande. Em que é que os eleitores podem apostar quando olham para a sua candidatura? Antes de mais, quero só responder ao candidato da CDU. Rapidamente. Claro que sim. Quando falam em populismo, na nossa ótica chama-se dinheiro no bolso dos municípios. É isto que para nós é importante. É dar esse dinheiro a quem o pode gastar de uma forma ponderada e essas pessoas são os municípios. Este é o ponto principal para nós. Vou-me repetir dizendo que o nosso objetivo principal é que exista um município mais consistente, que dê mais e melhor resposta a quem se quer fixar e a quem já está em Santarém. Finalizo em relação à questão da idade. De facto, tenho esta idade, mas aquilo que nós vemos é que até hoje em Santarém a idade nunca foi um fator diferenciador, portanto, será a minha candidatura a fazer a diferença. Alexandre Paulo, no meio de todas estas propostas, qual é a diferença do CDS neste combate? Deixar só duas notas para terminar. Em primeiro lugar, sabemos que desde a primeira hora que o CDS sempre foi o partido pela vida, desde o feto até à morte, e, portanto, também indo ao encontro da segurança das populações e todas as freguesias, temos muito claro no nosso programa a criação de um programa de desfibrilação automática externa em todas as freguesias do concelho, com a formação de não só funcionários da freguesia, mas também das associações, para que a resposta, num caso que de vida ou de morte, seja muito mais rápida e que se possa fazer a diferença. Temos tido alguns casos também noutros concelhos do país. Efetivamente, é um investimento que é fundamental e que, se este investimento salvar uma vida que seja, valerá todo o valor, porque a vida não tem preço. Em segundo lugar, também dar nota só relativamente à questão da saúde e do investimento privado, como o Presidente Ricardo Gonçalves estava a falar. Temos também uma proposta da criação de um cluster de turismo em saúde. Tem que terminar. E, nesse sentido, queremos atrair mais investimento em saúde para que possamos apostar também no turismo e ele religioso, porque estamos no eixo fundamental Lisboa-Fátima e, portanto, não podemos ser só um lugar de passagem. Temos que aproveitar que estamos nesta zona, toda a acessibilidade, todas as condições que temos para criar turismo rural e turismo religioso e será desde logo uma aposta nossa. Em último lugar, só dizer também que connosco haverá algumas coisas que vão mudar e que vão acabar. Temos recebido N de queixas de munícipes e de trabalhadores da função pública que recebem
que recebem também algumas ameaças só porque são de outra cor política. Esse daria outro debate porventura. Ricardo Gonçalves, a questão que se coloca e que eu coloquei no início era continuidade ou mudança. O Ricardo Gonçalves vai para o terceiro mandato, candidato-se a um terceiro mandato, já está, em termos de vida autárquica, há cerca de 20 anos. Fui presidente envolvido, junta, foi presidente de junta para começar. Na Azoia de Baixo. Qual é a principal razão para os munícipes confiarem em si na continuidade para um último mandato? Qual é o principal argumento que lhes dá? Sou um escalabitano nascido, crescido e criado em Santarém. Mas essa não será uma distinção... E passámos por muitas dificuldades e relativamente àquilo que é o futuro de Santarém. Eu quero dizer que o município de Santarém até 2019 esteve ao abrigo do PAEL e com muitas limitações. Hoje é permitido sonhar, é permitido acrescentar futuro relativamente àquilo que nós queremos. Nós começámos há 2 anos atrás aquilo que alguns de todos aqui disseram que vão fazer, nós já começámos, que é uma descida de todos os impostos municipais. Estamos a fazê-lo, vamos continuá-lo com a consciência que até onde podemos ir, porque sabemos que há despesas que o município tem que temos que continuar a pagar. Relativamente àquilo que é o empreendedorismo, quero dizer que o NERSAN estava implementado em Torres Novas, hoje tem um polo em Santarém grande e continua a crescer. Os dados que apresentamos relativamente às empresas são fundamentais. A Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanedo tem 1 milhão de euros de fundos comunitários, estamos a trabalhar para os implementar. Relativamente a Santarém, a mesma coisa relativamente à zona industrial de Santarém. Dizer-vos aqui aquilo que se falou da saúde, o município de Santarém, relativamente às suas juntas de freguesia, nas extensões de saúde, e vamos ficar com essa delegação de competências, é que estamos aqui num ano atípico, é que em 2022, peço desculpa, vamos ter muito mais competências para exercer. E quero-vos dizer que já estamos a tratar disso em prejuízo daquilo que são as nossas contas. Espero que os deputados que aqui estão tenham atenção, sei que o Bloco de Esquerda tem, que o PS tenha atenção, que venha o envelope financeiro que nós necessitamos. Porquê? Porque nós já estamos a recuperar as extensões de saúde. Agora, recentemente, a Bitureiras tem, a Tremês vai ter também, a Moçarria, todos eles vão ter essas extensões de saúde e nós estamos a antecipar. Sobre as questões do PDM, são fundamentais que elas avancem. Para nós, ainda recentemente, alguns presidentes de grandes câmaras superiores a nós, com mais população, vieram falar desse handicap. Eu acho que é importante, e estão aqui deputados, que alterem aquilo que é a nomenclatura e a tramitação dos planos diretores municipais. Porque nós, ao contrário do que as populações pensam, não mandamos nada. São as CCDRs, são as 27 entidades que beneficiam sobre isso. Portanto, nós queremos um conselho para o futuro. Santarém, os dados que aqui apresentamos são claramente essa matéria e tenham a confiança que o futuro é alcançável. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço há 20 o anos que anda a empenho e dizer as que quer trazer o intervenções futuro que para aqui Santarém. trouxeram, as ideias Realmente também é incrível. para o Conselho de Santarém. Ficamos por aqui. Obrigado por nos terem acompanhado aí em casa. Amanhã voltamos com um novo debate autárquico, desta feita, o Conselho de Viseu. Muito boa noite.